Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estou aqui com o Caio Mirabelli, essa sumidade de 28 anos, conscienciólogo. Está trocando muita informação, trazendo muito esclarecimento, né, para esse momento tão conturbado da nossa humanidade. Tudo bem, Caio Mirabelli? Como vai você? Bom dia, Cris de Pascoal, vou bem. Me apresentando aos telespectadores, meu nome é Caio Mirabelli, tenho 28 anos, sou advogado, blogueiro, conscienciólogo, professor, palestrante, escritor, e estou novamente aqui, sendo entrevistado pela Cris, para discutir alguns temas de grande relevância para a nossa sociedade. E, olha, a gente só tem que agradecer a você, Caio, porque você traz muito esclarecimento. Muito obrigada pela sua participação fraterna aí e esclarecendo muito todo mundo aí. Bem, Caio, a pergunta que não quer calar, né? Por que o governo oculto promove a degradação da família? Porque o nosso pai e a nossa mãe são os primeiros amparadores de nós mesmos. Então, uma das formas de você evoluir é você ter um bom amparador do seu lado, te orientando como você vai fazer seu desenvolvimento, como iniciá-lo. Então, quando você destrói a família, você destrói os amparadores de uma pessoa. Você deixa a pessoa sem assistência, sem amparo. E para ela evoluir sem assistência, sem amparo, fica muito mais difícil do que evoluir com assistência e com amparo. Vale lembrar que família não é só pai e mãe, é Tá? avô e avó, é tios, primos, irmãos, todo mundo que está do seu lado desde que você renasceu neste planeta que te orienta a evoluir. Olha, que eu adorei essa explicação, porque eu tenho muito essa questão de família, sabe? Nós temos muita integridade, assim, sabe? Muita integração. E, Caio, agora eu tenho pergunta dos internautas. Na hora que eu coloquei o tema, gente, eu recebi uma enxurrada de perguntas. Eu peço desculpas ao nosso internauta, porque eu não consigo fazer em meia hora 150 perguntas, 160 que foi o que me mandaram. Mas eu vou citar os nomes, né? O Duarte, de Santo Amaro, aqui de São Paulo, diz o seguinte: Caio, você, como conscienciólogo, como você vê essa liberação da maconha? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de liberação de qualquer tipo de química, de droga. A maconha, ela produz várias destruições neurológicas e psiquiátricas. Então, ela incentiva o indivíduo a logo, logo, de tanto consumir, se tornar um doente mental. Ah, mas muitos falam, mas já tem o uso da maconha medicinal. Vamos com calma. Existe uma das químicas naturais dentro da cannabis sativa, que é a erva, que se você extrair somente aquela química específica, ela tem uma eficácia no tratamento de doenças. Agora, quando você consome a maconha, que já é todo um conjunto de químicas que compõem a erva a cannabis sativa, aí faz mal, destrói seu cérebro, faz você se tornar esquizofrênico, faz você se tornar retardado, além de destruir suas energias e atrair assédio para a sua vida. Muito legal, Caio, adorei a resposta. Por que que estão o John Williams, né? Caio, você está aí? Caiu a linha? Estou Caio, aqui, você está aí? estou Caiu a aqui. linha? Caio, por que que o Demetrios, né, da Bahia, Salvador, um beijo a Salvador, que eu morei em Salvador durante 10 anos, adorei, né? O povo baiano é muito alegre, muito fraterno, né? É, por que que o John Williams, é baiano aí ele está querendo aprovar em Congresso a pedofilia? Qual a finalidade disso tudo? O que está por trás de tudo isso? Eu não sei bem sobre esse projeto aí, se estão querendo aprovar pedofilia ou não, tá? Mas se querem aprovar pedofilia, que eu não duvido, é muito fácil explicar isso, porque se o Estado passa a proteger o crime de pedofilia, a tendência é esse crime aumentar. E por que que o Estado tem a intenção de aumentar a prática desse crime? Porque a pedofilia, além de gerar doenças físicas numa criança, ela gera doenças emocionais, ela traumatiza uma criança, ela faz uma criança ter depressão,
tem ansiedade, tem estresse. E quando você tem uma doença física ou mental, você desequilibra também seu corpo energético, produzindo, exteriorizando energias negativas para a sua própria vida. E aí você não consegue evoluir, você tem uma estagnação evolutiva, além de atrair obsessores, assédios, espíritos malignos para a sua vida, que vão te sugar até te matar. Então, tudo é uma engenharia, uma construção para que atrapalhem a evolução dos indivíduos, para que a humanidade tenha uma estagnação evolutiva. Muito legal, Caio, muito legal. Bom, a Maristela, do Rio Grande do Sul, né? Ela está perguntando o seguinte: por que não diminui o número de cargos públicos e de políticos também? Por que tem tanta gente? Poderia diminuir a máquina administrativa para ter um pouco mais de sobra de dinheiro para fazer hospitais, etc. Então, é isso que ele está perguntando. Não, eles não querem. A classe política quer manter os privilégios desde a época do Império, porque esses políticos que estão no poder, eles gastam milhões numa campanha. E eles gastam milhões numa campanha não é para fazer o bem comum, é para arrecadar bilhões. Milhões que investiram e bilhões de lucro, para poderem ficar ricos sem trabalhar, mamando nas tetas do Estado. Então, isso é tudo também uma engenharia social que eles lutam há séculos para manter. Nossa, é verdade mesmo, hein, Caio? Bom, Caio, a Neuza, aí de Leme, Leme é Rio de Janeiro, né? Qual é a finalidade da destruição do núcleo familiar, no teu ponto de vista? Ela está perguntando. Quando você destrói o núcleo familiar, você destrói o indivíduo. Então, tudo é proposital, porque o pai e a mãe são os amparadores do indivíduo, são os primeiros amparadores do indivíduo. Então, a obrigação deles é fazer o indivíduo se desenvolver suas qualidades, potencialidades, dissipar seus defeitos. Quando você destrói o núcleo familiar, você tira a oportunidade desse indivíduo ter anjos da guarda ao seu redor que vão promover o seu bem. Então, você destrói o núcleo familiar e quem vai te orientar a evoluir? Você pode até evoluir, mas vai ter muito mais dificuldade em evoluir do que tendo o núcleo familiar forte do seu lado. Então, tudo isso é para atrasar, estagnar a evolução do homem, a evolução da humanidade. Ok. A Matilde, né? Eu peguei uma pergunta de cada estado, porque mandaram muitas. A Matilde, aí do Belém do Pará, ela pergunta o seguinte: por que tanto interesse em legalizar o aborto de forma irrestrita? Aí o assunto é mais complexo e o buraco é mais embaixo. Primeiro, porque há o fator político e há o fator metafísico. O fator político é porque as elites europeias e americanas, eles querem colonizar novamente a América Latina sem guerra, sem matança, sem dar um tiro. Então, é uma forma de você diminuir a taxa de natalidade dos países da América Latina, para que eles possam habitar aqui sem dificuldade. E o fator metafísico é porque você, aumentando a incidência de aborto, estimulando a prática do aborto, menos consciências vão reencarnar, porque não vai ter corpo. Como é que as consciências vão reencarnar neste país aqui, se as mulheres estão abortando esses corpos? Como é que eles vão ter o direito de renascer? Como é que eles vão ter o direito de evoluir, de se desenvolver? Eles não vão ter. Então, isso tudo também é para atrasar e atrapalhar o processo evolutivo da humanidade, das consciências. Ok, olha só que o Caio tem bastante. Ele é muito coerente, né, gente? Eu gosto muito dele porque ele é muito coerente, muito lógico, né? E ele aborda a questão política, social e espiritual, que é muito importante e que não pode estar separadas em momento nenhum. Caio, o Jefferson, de Maceió, pergunta o seguinte: por que o governo não incentiva a educação para melhorar a situação? E nem vai, porque se você investe em educação e faz a educação ser absorvida pelas massas, você passa a ter uma massa pensante. A massa deixa de ser massa e vira uma classe pensante filosófica, uma elite acadêmica. E ela se tornando uma elite acadêmica, ela questiona o poder e vai querer tirar todo mundo que está no poder. E aí, para essa classe
corrupta de políticos e empresariados que dominam o Estado há séculos, eles vão perder o poder, vai ter uma revolução. E isso eles não querem. Eles querem a manutenção do que aí está, para eles sempre perpetuarem no poder. Nossa, o Simval, né? O Simval é do Ceará. Ele pergunta o seguinte: por que não fazem a reforma política para diminuir o número de partidos, então? Também dificilmente vai acontecer isso, porque muitos criam partidos não é para defender ideologias antigas ou ideologias novas. Muitos criam partido para criar uma forma de mamar nas tetas do Estado, adquirir fundo partidário para ganhar dinheiro sem trabalhar. Utilizam esses partidos pequenos, recém-criados, para também vender como partido de aluguéis, para os grandes partidos terem mais tempo de TV e rádio, terem mais estrutura para organizar suas campanhas milionárias. Então, tudo isso é uma forma de falir o Estado e ganhar dinheiro sem trabalhar. A Mariana de Godoy, né? Ela é de Campo Limpo, ela não deu o estado aqui. Como você vê a liberação de armas de forma irrestrita? E o que está por trás disso? Quem patrocina esses discursos, esses políticos e partidos políticos que defendem o porte de arma irrestrito é o lobby das armas. São as grandes multinacionais produtoras e comerciantes de armas de fogo, brasileiras e americanas. Então, eles patrocinam as eleições desses partidos e desses políticos para eles ganharem as eleições e lá criarem leis que favoreçam o porte de arma para todo mundo, para que tenha um novo mercado consumidor, para que pessoas que nunca tiveram armas passem a ter e passem a consumir essas mercadorias e esse lobby vender muito mais armas para mais gente e aumentar seus lucros estratosféricos. É isso. A Silvana, do Mato Grosso do Sul, ela está perguntando o seguinte: por que estão sucateando o ensino público? Para não deixar ninguém evoluir, ninguém ter intelecto, ninguém ter preparo mental para questionar o poder. Então, você mantém a massa alienada, mantém a massa na burrice, para que ela não questione o poder um dia. Aí eu tenho que sempre invocar fatos históricos. Se lembra que nos anos 80 e 90, o estado do Rio de Janeiro teve um governo que começou a investir em educação, e o que a grande mídia fez? A grande mídia, que trabalha para o governo oculto, começou a caluniar, difamar e injuriar essa administração pública, educacional. De tanto desgastar esse governo, ela me dá um outro bote, ela me lança um adversário pelo PMDB, que é o Moreira Franco, e o Moreira Franco ganha as eleições somente para fazer uma coisa, para destruir o sistema educacional desenvolvido no Rio de Janeiro, que era o CIEPS, Centro Integrado de Projeção de Centro Educacional Integral, onde as crianças ficavam de 8 da manhã às 17 horas, com direito a 3 refeições, com direito a estudar ciências exatas, sociais e humanas, com direito à assistência odontológica, psicológica e de fonoaudiólogo. Então, ele ganha as eleições para destruir esse sistema todo aí. Ele só ganhou a eleição para isso, para destruir a educação no Estado e deixar o Estado como está hoje. Os colégios sucateados, ninguém aprendendo nada e a criminalidade aumentando. É isso. O Raimundo Monteiro, de Corumbá, pergunta o seguinte: qual a intenção real da distribuição de cartilhas de ideologia de gênero nas escolas de primeiro grau, ou seja, para crianças, né? A ideologia de gênero também é para a destruição da evolução consciencial. Quando você renasce, quando você reencarna no corpo de um homem, você precisa vivenciar o sexo masculino. Você precisa desenvolver esse corpo que você adquiriu. Você precisa ter experiências como homem.
Se você renasce mulher, você tem que produzir experiências no corpo feminino, você tem que aprender a ser mulher. Porque o gênero, ele é decidido antes de você reencarnar, antes de você renascer. Se a equipe extrafísica de evoluciólogos amparadores, são espíritos evoluídos que trabalham no processo evolutivo da humanidade, de convencer ou renascer homem ou mulher, você tem que vivenciar essa experiência. Então, a ideologia de gênero é para você destruir o seu novo soma, o seu novo corpo físico. Porque você destruindo o seu novo corpo físico, vivendo como se fosse um sexo oposto, você bloqueia seus chakras, você passa a produzir e a exteriorizar energias conscienciais negativas, você atrai espírito maligno para o seu campo energético, você não consegue evoluir de jeito nenhum, você desenvolve seus traumas psicológicos, porque quem faz isso tem muito trauma, tem muitas frustrações. Então, tudo isso é uma engenharia social que o sistema patrocina para destruir as famílias e destruir a tua evolução. Quer dizer, nós estamos na mão de um governo bem negativo aí, né, Caio? Olha, a Marilene de Alcântara, de São Paulo, pergunta o seguinte: por que estão sucateando a saúde de forma geral? Quando você passa a ter uma saúde de péssima qualidade, você tem um prolongamento na sua enfermidade, nas suas doenças. E você tendo um prolongamento de doenças e enfermidades, você perde horas, dias, meses e anos sem evoluir. Porque quando uma pessoa está doente, está enferma, ela tem todos os chakras dela bloqueados, desalinhados. E eles passam a produzir e exteriorizar energia negativa. Então, além de você, com essa exteriorização de energia negativa, destruir seu organismo, produzindo células patológicas que vão destruir os seus órgãos, você suja o ambiente que está ao seu redor e ainda faz outras pessoas adoecerem por causa das suas energias negativas. Então, quando você tem um sistema público que não te dá uma saúde de qualidade, não trata o seu problema, você fica mais dias doente, criando novas doenças e sem evoluir, com a sua evolução estagnada, além de prejudicar a evolução de quem está ao seu redor. Tudo é feito para você não evoluir. O sistema quer te estagnar, quer te bloquear, para você nunca crescer. É isso. Nossa, que coisa, hein? A Isis de Oliveira, lá do Santa Catarina, ela pergunta o seguinte: por que com tantos roubos, né, mostrados na política, apenas alguns estão presos? Porque interessa prender alguns e não interessa prender outros. Simples assim. Então a justiça é injusta, né, no nosso país, né? No mundo, né? Sempre foi. No mundo, sim, mas no Brasil, mais ainda. Mais ainda. Nossa, a gente fica pensando nessas coisas, até uma coisa ruim, mas tem que ter saída. E no final o Caio vai falar qual é a saída de tudo isso, pessoal. Não desanimem, porque para isso existem pessoas como o Caio, como o Cris e Pascoal, com um monte de gente aí que está lutando pela pró-consciência desse planeta, né, Caio? O César Machado, ele pergunta o seguinte: por que a TV aborda sobre ideologia de gênero de forma a incentivar? A mídia trabalha para o governo oculto. O governo oculto cria mil e uma formas de destruir a tua evolução, não deixar você crescer, não deixar você evoluir. E utiliza uma das suas ferramentas de dominação, que é a mídia, para botar na cabeça de todo mundo que isso é bonito, que isso é legal, que isso é o caminho certo, para os alienados, imbecis e idiotas beberem dessa fonte e seguirem como verdade absoluta. Comece a especular se a grande mídia defende do que não é legal, acordem. Porque ela não vai gastar o tempo que ela tem de concessão pública, ela não vai gastar milhões de reais do bolso dela para defender algo para o bem comum. Sem dúvida. Acordem, se ela defende isso, porque não é legal. Fora os laboratórios que estão por trás da mídia, né, Caio? Que a gente tem que colocar as indústrias farmacêuticas. Sem dúvida. Só uma pontuação. Tudo que te dão de graça e fazem você engolir de graça não é bom.
Vacinas, por exemplo? Também. Bom, o Leandro, ele pergunta o seguinte: o Leandro é do Sumaré, também me parece São Paulo. Ele falou assim: por que as músicas que abordam sexualidade, promiscuidade, corrupção, traição, desonestidade são as mais veiculadas? E se fazem, são sucessos, né? Que tiro foi esse, né, Caio? Porque essas músicas que incentivam a violência, o adultério, a fornicação, o estupro, eles, de forma involuntária, de forma indireta, essas músicas mexem com o seu sistema neurológico. Então, elas são comandos para quem não tem uma personalidade forte, para quem não tem uma atitude, para quem não é questionador, quem não tem maturidade, discernimento, lucidez, ao ouvir essas músicas, segue a onda, segue os comandos e executa todos os comandos que a música fala. Adultera, vai fornicar, vai roubar, vai matar, vai estuprar, vai traficar. Então, essas músicas é para incentivar a massa a fazer besteira. É verdade. Com toda certeza, concordo em gênero no monograma. Caio, agora sim, para a gente encerrar esse bloco, né? Esse hangout, que eu não quis deixar de fazer o hangout porque tinha tantas perguntas. Quando eu lanço Caio Mirabelli, muitas perguntas, o Caio é polêmico, mas ele é muito honesto no que ele fala, ele é um grande estudioso, conscienciólogo, e tem aí uma linhagem direta aí com o médium Mirabelli, como ele também é um grande paranormal, Caio. Caio, qual é a saída para tudo isso que foi perguntado para você? Não, só tem duas formas de você combater o governo oculto. Uma forma é você praticar assistência. Você precisa desenvolver a tua evolução e desenvolver a evolução do teu próximo. Ou seja, fazer o bem, fazer ambos evoluírem. E a segunda forma não tem outra, é você votar, participar das eleições e você votar em pessoas não comprometidas com o que tudo que aí está. É você votar em pessoas que tenham maturidade, discernimento, lucidez e potencialidade suficientes para, quando pegar o Estado, não executar as ordens desse sistema e começar a combatê-lo de lá de dentro. Então, assistência e votar certo. Esse é o caminho. Mas eu tenho observado nos comentários dos nossos hangouts que muitos especulam: mas votar certo numa urna eletrônica dessa, fraudulenta? Então, vamos agir de outra forma. Vamos pressionar o judiciário que administra essas máquinas, vamos pressionar o TRE, vamos criar passeatas, vamos criar manifestações públicas de repúdio, vamos nós mesmos começar a fiscalizar, porque quando se termina as eleições, quando você encerra a urna, ela imprime a zerésima, que ela mostra que quando iniciou as eleições, estavam todos os candidatos com 0 votos, ela imprime um outro papel, que mostra quantos votos cada político teve naquela sessão. Por que você não vai lá e não xeroca essa guia com quantos votos seu candidato fez na sua sessão? Ou tira foto e faz outras pessoas fazerem a mesma coisa nas outras sessões. Para quando tiver computação lá no TRE, você comparar os votos. Que aí você pega a fraude. E se tiver fraude, ajuiza uma ação. Entra com o processo na justiça. É assim, tem que começar a pressionar o sistema. O sistema não pressiona a gente com a mídia, com a alimentação, com a internet, com o vestuário, com música. Vamos fazer a mesma coisa com eles. Vamos começar a pressioná-los também. Um fiscaliza o outro, até alguém cair. É verdade, porque, na verdade, o que o Caio está falando é uma verdade. A gente precisa sair dessa zona de conforto e realmente enfrentar tudo isso, porque a gente sempre espera que o político vai resolver o problema. E não é o político, é o povo unido que vai conseguir modificar tudo que está aí, né, Caio? Tem que sair da zona de conforto. Não é só você votar e deixar o TRE fazer os cálculos, não. Por que você também não calcula? Hoje em dia existem vários aplicativos que você já pode fazer o seu candidato ser votado nesses aplicativos e comparar quantos votos ele vai ter no dia das eleições. É uma outra maneira de você fiscalizar o TRE. Você tem que fiscalizar também, você tem que também contar os votos também. Por que você vai deixar na mão dos outros? É verdade. Até porque o destino do planeta Terra está na palma das nossas mãos, né, Caio?
Somos nós que fazemos ele acontecer, né? Bom, Caio, E tudo acontece por causa da nossa ação e da nossa missão. é isso aí. Caio, uma honra estar com você. Se você quiser deixar um recado para os internautas, vai ser um prazer. O recado é: pratiquem assistência a partir de hoje. E se você não sabe quem votar, mais um motivo para você se mexer. Vai pesquisar os nomes que estão vindo aí, vai estudar, joga no Google, joga no YouTube, você alguma coisa vai descobrir. Você começar a investigar os candidatos, você sabe de cara quem está corrompido e quem não está, quem é comprometido com o sistema e quem não está. Simples assim. É isso aí. Bom, Caio, uma honra estar com você. 2 vezes por semana estaremos aqui com o Caio Mirabelli, que traz tanta informação e tanto esclarecimento. Gratidão, Caio. Espero que você um dia seja eleito presidente da República, com toda essa consciência. Beijo no seu coração, querido. Até o futuro a Deus pertence. Um beijo a todos. Até mais, um beijo.